dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar mais uma semana aí com live treinamento e nessa segunda vamos falar de perfil de LED. É isso aí. É isso aí, né, Cris? E temos novidade essa semana, então fica até o final dessa live que a gente vai falar de alguns lançamentos que vem por aí. Também tem um outro aviso, Cris. Você que é representante está assistindo essa live, durante a live a gente vai falar uma palavra-chave e daí você envia para o seu analista e regional, tá? Então, durante a live, assista a live aí que vai marcar sua presença, essa palavra-chave que a gente vai falar durante a live. É isso aí. Modo diferente aí de confirmar a presença aí dos representantes, né? E todos estarem participando aí, assistindo a nossa live treinamento de perfil de LED. Vamos começar então, Cris? Vamos lá. Vamos lá. A gente trouxe aqui um expositor de perfil. Fica até mais simples e mais fácil aqui de mostrar, porque a gente está com 18 modelos aí de perfil de LED, né? Então, é muita coisa, né? Então, aqui, se quiser também trocar de lado, enfim, fica à vontade. Aqui a gente começa apresentando os perfis de sobrepor. Isso. Queria que tu falasse um pouquinho aí dos nossos diferenciais, nossos materiais. Inclusive, a gente trouxe algumas imagens, que é da nossa fábrica também, para mostrar todo o nosso diferencial aí do perfil de LED. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, isso vale para todos os perfis da Blumenau Iluminação, todos os modelos, né? São os materiais. Então, do que são compostos os nossos perfis de LED? Bom, o material principal é o alumínio. Então, o corpo dos perfis é sempre feito em alumínio. É uma peça estrudada de alumínio único, que geralmente é vendida em barras de 2 ou de 3 metros. Então, a gente trabalha com os dois tamanhos. E as lentes são em policarbonato, com o que a gente chama de microgrânulos de vidro, que é uma composição de vidro que acompanha esse material policarbonato aqui. Qual que é a vantagem desses dois materiais? Bom, o alumínio ele tem uma vantagem de ser um material muito leve, né? Então ele é um material que na hora da instalação ele facilita muito porque você consegue trabalhar com ele de uma forma relativamente fácil, ele é um material leve, você não precisa fazer muito esforço para instalar, corte e tudo isso é mais simplificado. E o principal que é a lente, é legal da gente comentar porque esse é o nosso principal diferencial. Bom, essa lente de policarbonato com grânulos de vidro ela tem duas vantagens principais, tá? A primeira delas é a permeabilidade de luz. Então, quando você coloca uma fita de LED aqui, eu tenho um aproveitamento melhor do fluxo luminoso que sai da fita de LED. Porque qualquer perfil, quando você instala a fita de LED dentro dele, você tem ali um percentual de perda. Isso é normal. É normal porque você tem a fita, depois da fita você tem a perda da própria lente e aí sim você tem a distribuição de luz para o ambiente. A nossa lente, com essa composição dela, ela consegue permitir uma dissipação. Isso, ela permite que a luz se transfira de uma forma mais efetiva para fora do perfil. Então ela é uma lente mais eficiente. E o segundo ponto que também é muito legal de destacar é que ela consegue esconder muito bem os pontos de LED que ficam aqui dentro. Então eu vou dar um exemplo. Aqui a gente tem o nosso perfil de 17 por 16. A gente começou pelos perfis de sobrepor, né? Esse é um perfil super tradicional. Hoje ele é um dos nossos perfis mais vendidos, mais populares. Aqui eu consigo, por exemplo, utilizar uma fita de 120 LEDs por metro, que é algo que não dá para, num perfil do mercado no mesmo tamanho, até se pode utilizar, mas vão ficar marcados os pontinhos de LED aqui dentro. Enquanto neste perfil aqui não, fica um acabamento perfeito. Então atenção aí, ó. A gente ainda assim acaba indicando aí então a fita ultra para utilizar nos nossos perfis, né? Isso, assim, quando a gente fala de indicação, varia de perfil para perfil, né? Porque vai depender muito do que você precisa. Por exemplo, quando a gente vai para esses perfis mais fininhos aqui, né? 7 milímetros, por exemplo, eu preciso de uma fita Cobb. Por quê? Porque aqui eu tenho uma proximidade muito grande entre a lente e a base do perfil. Quando eu vou para este perfil aqui, a gente tem um produto específico para ele, que é a fita Cobb Slim, que é uma fita bem fininha de 3 milímetros que ela se encaixa aqui dentro e dá o acabamento perfeito. Já quando a gente vai para as fitas um pouco maiores aqui, realmente a gente recomenda 240 LEDs, mas, como eu falei, principalmente para esse modelo aqui, pode ser utilizado também a de 120. E daqui para baixo, né, principalmente pelo tamanho, a pessoa é livre para usar o que ela quiser, dependendo, é claro, da aplicação que ela achar interessante. Mas, se a gente for falar em recomendação, aqui também, por serem locais onde eu vou precisar de muito fluxo luminoso, né, são perfis duplos, né, tanto esse aqui, que é o perfil duplo de 10 milímetros, quanto os dois perfis de 35 milímetros, o recuado e com a lente rente aqui, os dois modelos,
a gente recomenda o uso de uma fita de 240 LEDs, porque você precisa de mais fluxo luminoso. Lembrando, aqui eu posso utilizar inclusive 2 fitas de LED. Era isso mesmo que eu ia perguntar, Cris. Já teve pergunta se é possível utilizar até 3. Possível. Até é possível, né? Fica bem apertadinho ali, vamos dizer, né? Assim, fica justo ali, né, a instalação. Mas é possível utilizar até 3 fitas aqui na hora de instalar, Isso, né? porque assim, digamos, eu vou ter... eu tenho um pé direito duplo, né? Eu preciso de muito fluxo luminoso. Preciso de uma iluminação que vai iluminar o ambiente inteiro e eu não vou ter iluminação complementar. Então eu não vou ter um painel de LED, eu não vou ter spots, eu vou ter só o perfil. Então aqui dá para utilizar 3 fitas de LED sim, sem problema nenhum. Então é uma grande vantagem da largura do tamanho do espaço que eu tenho disponível para fazer a instalação da fita de LED com esse perfil aqui. E outra vantagem dele é que, dá para ver aqui pela espessura dele, eu tenho a cavidade onde vai a fonte também. Então eu consigo esconder a fonte aqui dentro. Se vocês olharem a altura ali, ó, vocês conseguem comparar aqui a altura, aqui dentro eu tenho um canal onde eu posso colocar, esconder a fonte aqui dentro, então facilita a minha instalação, porque eu não preciso achar um local para colocar a fonte. Eu posso colocar a fonte no mesmo lugar. A gente sabe que tem muita gente que compra apartamento ou casa e a instalação toda é feita de sobrepor. Né? Toda parte de instalação é feita em local de sobrepor. Não tem ali um gesso, um recorte, alguma coisa para embutir as luminárias. Então, nesse caso, eu consigo utilizar a fonte e esconder a fonte dentro do perfil. Facilita bastante dá um aí, acabamento né? perfeito na instalação. Aqui a gente consegue mostrar para vocês como é que fica. Ó. Então a fonte ela entra inteiramente dentro, ela cabe inteiramente dentro do perfil de LED sem problema nenhum. Legal. E esse também é um dos produtos nossos que dá para utilizar como pendente, né, Cris? Isso, exatamente. Um acessório que a gente vende para este modelo de perfil é o kit de suspensão, que é esse daqui, né? Então, esse kit aqui acompanha o quê? O que vem dentro desse kit, tá? Vem os cabos de aço, vem as travas aqui para fixar os cabos de aço e, como está aqui na mão da Nath, a canopla também. Então, a canopla você coloca lá no teto, passa o cabo de alimentação. Como eu falei antes, né, você tem o espaço para esconder a fonte, então você não precisa se preocupar com onde você vai deixar a fonte de alimentação. Você coloca a fonte ali dentro do próprio perfil, faz a instalação direto por ali. Então é um produto super versátil. A gente tem inclusive instalado aqui no nosso showroom, né? Super versátil aí para o lojista, né? Aqui a gente tem um ótimo exemplo do que eu estou falando. Ó, esse aqui é o nosso perfil indireto, né? Nosso perfil Decor, que trabalha com uma luz indireta. Então aqui eu tenho, inclusive acho que eu vou mostrar aqui, virar rapidinho para mostrar. Eu tenho 2 fitas de LED aqui instaladas nele, né? Então eu tenho iluminação dos 2 lados. E aí, como eu falei antes, né? Então esse aqui também tem um canal interno por onde fica a fonte. E aqui está o nosso kit de suspensão. A gente fez a instalação do kit de suspensão aqui, puxou um cabinho de alimentação. Eu posso usar uma canopla pequena, porque eu não preciso me preocupar com a fonte fica dentro do corpo do perfil aqui. Isso permite que você faça instalações até maiores, né? Tem vezes em que a pessoa quer instalar um kit pendente mais longo, fazer curvas, utilizar as emendas. Também pode utilizar as emendas, a gente tem as emendas também. Pode utilizar as emendas para fazer outras formas. Eu consigo aumentar, né? Isso. Muito utilizado em escritórios aí também, né, Cris? Como iluminação secundária, né? Para aproximar a mesa, para ter mais um foco. Iluminação de mesa, exatamente. E no caso como esse daqui, por exemplo, isso aqui poderia ser uma luminária colocada em cima de uma mesa de jantar, né? Uma luz indireta, então ela não incomoda, você ainda vai ter uma iluminação, mas ela não ofusca, porque ela está jogando para cima, né? Então aqui eu tenho uma luz indireta que além de dar o acabamento estético, né? Também tem a iluminação ainda bem eficiente aqui com a luz indireta apontando para o teto. E outro diferencial da marca, né, Cris, é a lente. A gente consegue fazer a venda da lente separada, né? Isso. Um ponto importante de falar, não só a lente, né? Todos os acessórios a gente vende separado. Então a gente vende a lente separada, a gente vende as tampas, acabamentos laterais separados também, e a gente vende as molas separadas também. Então, às vezes você comprou o perfil, a gente, inclusive, é legal comentar, nós temos os perfis, a gente vai falar dos de embutido daqui a pouco, mas eles vêm com e sem a mola, né? E nos perfis que vêm vindo com ou sem a mola, indiferente disso, nós vendemos as molas em separado também, que é esse kitzinho que está aqui. Isso mesmo. Então eu posso comprar o perfil com mola, mas preciso de mais quantidade, preciso de uma quantidade extra aí para instalação, consigo comprar separado. A gente manda o suficiente para instalação.
Mas, eventualmente, pode ser que por uma necessidade específica, algum local ali que me exige uma instalação um pouco mais complexa, a gente vende a mola separada também. Ou, se você comprar o perfil sem as molas, né? Tem gente que prefere comprar o perfil sem as molas e utilizar conforme a necessidade. Né? Ou quando a gente fala do lojista, às vezes é mais fácil oferecer os dois separados. Então a gente oferece as duas opções, com a mola e sem a mola. É importante que todo mundo saiba disso, porque às vezes gera essa dúvida, né? De, olha, tem mola ou não tem mola? Então, a gente tem os dois, né? No catálogo sempre tem a indicação de variante com mola, de variante sem mola. Lá a gente sempre deixa bem indicado essas duas especificações no catálogo. E para quem tem dúvida aí, como que vem já esse kit aí instalado, né? Aqui é um vídeo, um modelo aí do kit de instalação sendo aplicado aí na linha de montagem, né? Ó, ali dentro do... É legal destacar um outro diferencial dos nossos perfis, que é a embalagem, né? A gente manda o perfil com essa ponteira colorida, então, para você lojista que está assistindo, a apresentação do perfil fica mais bonita, porque ele vai nessa ponteira, né? É muito comum nos perfis de LED ele vir com um saquinho plástico, com os acessórios jogados lá dentro. A gente tem esse cuidado de colocar a ponteira, colocamos os acessórios, como vocês podem ver aqui dentro da ponteira, então eles ficam escondidinhos ali dentro. Isso aqui passa por uma máquina, é muito bem fechado, muito bem embalado, né? Então o produto ele fica bem escondido, vai com uma etiqueta de identificação prateada também, que dá bastante destaque, tanto para a marca quanto para as especificações do produto que estão ali também. Código de barra, tamanho. Sempre falo aqui quando a gente recebe visita, né, Cris? A importância de ter essa etiqueta. Por quê? O eletricista foi lá, instalou na tua residência, por acaso tu teve que tirar ou quer aumentar e ampliar esse espaço aí de perfil, simplesmente retiro ali, consigo entender qual o tipo de perfil, que marca que a gente utilizou, né? Tudo mais. Então, esse é um dos motivos que a gente adquiriu e colocou aí a etiqueta, aplicou, né? E é legal comentar também que a ponteira é um manual de instalação. Você inverte ela, então fica a dica, né? Aqui tem a ponteira, quando você for precisar, eu quero saber como instala. Abre, pode rasgar, abrir a ponteira. Do outro lado tem todas as instruções de instalação ali, ela é dupla face. Então, no outro lado tem todas as instruções de instalação do perfil já direto na ponteira. Então, ela não acompanha um papel com o manual já vai na ponteira direto ali com as instruções de instalação. Muito bom. Já com código de barra também, aí facilitando a vida, aí, inclusive, do lojista, né? E tu que tinha falado sobre a embalagem, aí, ó, recebeu a ponteira, o produto, né? Passando aí para embalagem final. Isso. E eles são embalados 1 a 1, né? Então, isso é um ponto legal de comentar. Os perfis eles são embalados 1 a 1, mesmo com o material que a gente usa, né? A gente vê muito no mercado, a gente trabalha com perfil padrão aí, entre 0,8 e 1 milímetro, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do modelo. A gente vê perfis no mercado com 0,3 milímetros, né? Então, um perfil muito fino. Super fino. E mesmo assim, a gente manda uma embalagem que ela é super reforçada de plástico, então ela protege não só contra impacto, mas contra riscos também. Então, o perfil ele chega com acabamento bem perfeito. É embalado em quantidades menores, então para quem for comprar, para o lojista principalmente que for comprar, falando um pouco do lojista, que você não vai precisar comprar uma caixa com 50 perfis, né? A gente vende em caixas com 6, caixa com 12 perfis, então o volume é pequeno, né? Então para você colocar na sua loja você não vai precisar fazer um investimento muito grande, né? Não vai precisar comprar um volume muito grande, a gente consegue oferecer embalagens menores também. Então tudo isso daqui só existe porque a gente fabrica aqui no Brasil, né? Tudo é feito aqui. Então, o perfil, como um todo, é fabricado no Brasil. Ele é injetado aqui, ele é montado, pintado, ele é totalmente fabricado aqui na nossa fábrica. Muito bom. E a gente liberou semana passada um catálogo da linha de perfil, Cris. E isso facilita muito aí, tanto o lojista quanto o representante, o time de vendas interno. Então, entre lá no grupo de marketing, compartilha esse material aí, que é um PDF aí, a gente imprimiu aqui, né, com o material completo da linha de perfil. A gente já adicionou ali fonte também, informação de qual fita utilizar com cada perfil. Já tem as informações se tem mola, os acessórios extras aí também. Então isso facilita muito a vida aí do time de vendas e também do lojista, tá? Esse material já está disponível aí no grupo de marketing. Após a live a gente reenvia ele. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um perfil. Então aqui no perfil você vai ver todas as variantes dele. Variante com mola, variante sem mola, as fitas que são indicadas para ele. Então a gente coloca aqui uma indicação de fita de LED. As medidas do perfil, se você tiver dúvida, tá tudo indicado aqui. Indicação de fonte,
o que acompanha, né? Então, por exemplo, aqui acompanha a tampa, acompanha a lente. Aqui do lado vem todos os acessórios. A gente comentou com vocês antes, né? O perfil, a gente manda ele com a lente, manda ele com a tampa, manda ele completo. Mas, eu preciso repor uma tampa, quebrou, enfim, conseguimos repor. Preciso repor a lente, porque riscou na hora de montar ou na hora de cortar, cortou com o tamanho errado. Nós temos também todos esses acessórios separados, emendas, né? A gente vende todas as emendas separadas também. Então, todos os acessórios estão indicados no material aqui de perfil para vocês. Tanto a questão do perfil em si, quanto os acessórios que a gente indica para uso com eles também. Então tá. E hoje, então, são 18 modelos aqui. Isso aí, portfólio bem completo. Bem completo, né? A gente acabou de completar, vai ter mais coisa chegando aí, né? Um portfólio que está crescendo bastante. Então, a gente hoje cobre basicamente todos os tamanhos de perfil que você puder imaginar. Eu vou passar rapidamente aqui pelos de sobrepor, que a gente já comentou antes, e a gente vai para os de embutir. Então, nos de sobrepor, eu começo pelo mais pequenininho, que é esse daqui, de 8 por 9 milímetros, né? Que ele é bem fininho. Ele é indicado para quê? Para você colocar ao redor de um espelho, para você colocar na lateral de uma penteadeira. Né? Como a gente comentou antes, reforçando, ele é indicado para uso com a fita Cobb Slim, que é a fita ultra fina, uma fita de 3 milímetros, que a Blumenau também tem a disponibilidade. Né? Vindo depois dele, eu tenho o perfil de 7 milímetros, que é esse daqui, e o de 9. Né? A largura deles é a mesma, então os dois têm 17 milímetros. A diferença é que aqui eu tenho apenas 7 milímetros de altura e aqui eu tenho 9, então são referências muito parecidas. Depois eu venho para daí sim os modelos mais tradicionais, o 16 por 17, né? 16,5 por 17, que é esse daqui, e o 30 por 10. Esse perfil aqui é muito interessante, porque ele tem uma espessura muito pequena, ele tem só 10 milímetros e eu posso colocar duas, e se você apertar um pouquinho, até 3 fitas de LED aqui dentro. Né? E eu preciso, como eu falei antes, eu quero sobrepor e eu não tenho onde esconder a fonte de alimentação, então a gente tem esses dois modelos aqui, que são perfis duplos, ou até mesmo que pode ser utilizado 3 fitas, se você apertar um pouco, e eu tenho espaço para a fonte. Então tem para vários gostos aí, opções, né? Então a gente tem desde, como eu falei antes, uma iluminação mais intimista, como uma penteadeira, alguma coisa assim, que é o caso de um perfil de 8 por 9, até um perfil duplo como esse, que eu consigo utilizar só ele para iluminação de um ambiente sem problema nenhum. E aí a gente vai para os modelos de embutir, né? Descendo um pouquinho mais aqui, a gente vem para os modelos de embutir. Todos os modelos de sobrepor que eu mostrei para vocês aqui em cima tem uma versão de embutir. Então, eles são meio que um espelho, né? Só que ele tem a abinha para dar o acabamento na hora de embutir. Então a gente começa pelo 12 por 9, né, que é o nosso modelo de embutir mais fino. Como eu comentei antes, tudo que eu falei do 8 por 9 vale para esse carinha aqui. É importante reforçar. Como ele é muito fininho, ele não tem mola para instalação, ele é muito pequenininho. Então a nossa indicação é fazer a instalação dele com cola, né? Cola PU40, ou existem já no mercado algumas colas específicas para uso em alumínio, né? Mas a mais recomendada, a mais utilizada é a cola PU40, que ela é suficiente para essa instalação e ela consegue não só garantir que vai ficar bem instalado, como garantir a fixação futura dele também. E isso, Cris, é legal, aí bacana deixar bem claro que também está no material, no catálogo, né? Essa informação está indicada lá. Aonde é ideal utilizar, ideal para móvel, para gesso, acartonado, enfim, devido à altura ali, onde é indicado. E também em relação se tem a mola ou se é utilizado aí, sugestão de utilização, a cola PU. Isso. E aí, comentando sobre isso de altura, acho que é legal comentar o seguinte, tá? Vamos falar desses 3 modelos que estão aqui, ó. O 24 por 7, o 12 por 9 e o de 10 e o de 40 por 10. Por que a gente fala sobre esses 3 modelos? Eles têm uma coisa em comum entre todos eles, né? Eles têm uma altura menor ou igual a 10 milímetros. Então, nesse modelo aqui de 40 por 10, que é duplo, ou o modelo de 12 por 9 ou de 24 por 7, eu tenho a vantagem de que eles têm altura menor do que uma placa de gesso acartonado, que tem de 10 a 13 milímetros de altura. Então, qual que é a vantagem disso? Esses 3 modelos aqui, eu consigo instalar ou parafusando diretamente no suporte do gesso, então eu não preciso talvez colar. Tem alguns casos em que talvez eu não precise colar. Se eu vou colocar no gesso, eu posso parafusar ele direto no suporte do gesso. Ou, no caso do 40 por 10 e o de 24 por 7, também existe a opção com mola, ou como a gente já comentou no modelo anterior, eu posso colar eles no teto ou no móvel com a cola PU40. Mas a vantagem deles, como eu comentei, por que eles são, inclusive os modelos
principalmente o de 24x7, 40x10, são considerados modelos muito populares, porque a altura deles permite que eles sejam instalados diretamente no gesso acartonado, e eu não preciso fazer nenhuma mudança de estrutura por causa da altura, né? Então a altura deles aqui é baixinha o suficiente para caber nesse espaço do gesso acartonado. Depois a gente vem para o nosso modelo, que é o nosso campeão de vendas hoje, é o modelo que mais vende, que é esse modelo aqui, né, de 25 por 14,5, é o nosso modelo mais popular, já faz tempo, foi o primeiro modelo que a gente lançou, continua sendo o mais popular. Depois a gente tem de 36 por 18 e de 36 por 27, que eles são muito parecidos, inclusive o princípio de funcionamento é o mesmo. Eles têm aqui a cavidadezinha para mola, ó, os dois têm. O que muda? Bom, a gente sempre fala da vantagem da nossa lente, né? A nossa lente ela traz uma grande vantagem por ter um acabamento melhor. Então, a gente tem o modelo mais tradicional, o tamanho mais tradicional do mercado, que é o 36 por 27, mas eu quero a mesma largura, 36, mas eu não preciso de tanta altura assim, né? Não tem necessidade. Então, a gente tem uma versão mais compacta, mais slim, que é o de 36 por 18. O acabamento dos dois, como vocês podem ver aqui instalados, é exatamente o mesmo. Eles são iguais olhando de fora. O que muda é a altura deles, o que vai para dentro do gesso. Interna daí. Isso. E por último, daqui a pouco a gente vai falar sobre novidades nessa linha. Vamos. E por último nós temos o de 40 por 48, 48 de largura por 40 de altura, que basicamente, como eu falei antes, é um espelho dos modelos aqui de cima, tem a cavidade para fonte também e tem essa lente recuada aqui. Para finalizar, vamos falar sobre os dois modelos aqui de baixo, que são modelos que a gente chama de perfis especiais, são perfis para algumas aplicações mais específicas, né? Primeiro a gente tem aquele que a gente viu ali como pendente, vocês já viram ele ligado, inclusive, que é o perfil Decor duplo, né? Então aqui ele está instalado... direta aí, né? Dá para utilizar como pendente. Isso, e aqui ele está instalado como um perfil de sobrepor mesmo. Então ele está instalado direto na parede. Então, eu quero um efeito luminotécnico diferente, eu quero fazer uma coisa mais... chamar um pouco mais de atenção. Então a gente tem aqui o perfil Decor sobrepor com duas fitas de LED. Aqui no meio vai a fonte de alimentação. E aqui vocês podem ver, inclusive, que a gente tem emendas para ele prontas, tá? Já facilitando aí na hora de instalação, né? Isso. Então, você quer fazer emenda desse perfil, ó, emendinha teto-parede ou teto-teto, né? Ou parede-parede, teto-teto, né? Você consegue fazer sem problema nenhum, com as emendas prontas que facilitam bastante a instalação. Essas emendas já tem prontas aí, encontra no nosso catálogo, né? Isso. E aí a gente vem para o último aqui de baixo, que é o nosso perfil Decor de embutir, que a gente fala que ele é como se fosse uma sanca. Ele imita, né, ele simula uma sanca de gesso. Então, eu tenho ali um gesso, quero fazer um recorte com uma luz indireta e eu não tenho espaço para colocar uma sanca. Então tá aqui, ó, o perfil, ele imita uma sanca de gesso. Também tem as emendas prontas, então a emenda com a borda interna e a emenda com a borda externa para fita de LED. Então você pode fazer curva para dentro ou para fora, né? E aqui, como eu falei, você coloca a fita de LED aqui atrás, então a fita fica escondida aqui atrás e dá um efeito de luz indireta que rebate aqui no corpo do perfil e dá um acabamento de luz bem completo. Facilita muito aí quem quer ter um gesso perfeito aí, instalação, uma sanca perfeita. Outra coisa legal de falar desse perfil, e ele instalado aqui, ó, são as microbordas dele. Então as bordinhas dele são bem finas. Aqui é mais largo porque é onde vai a fita, mas a borda dele é bem fina. Então você não vai precisar fazer um recorte tão largo e mesmo assim ele tem uma microborda ali que consegue ajudar a dar acabamento na hora do corte do gesso também, para facilitar a instalação. Cris, e aí a gente falou dessas opções todas e agora a gente fala de novidade, né? Isso! Que são duas novidades aí que vão ser liberadas ainda nessa semana. Isso aí. Ainda essa semana vai estar disponível para vocês. Vamos trazer dois modelos de perfis novos, né? Aliás, dois modelos de perfis novos, né? Porque é o mesmo tamanho, muda a posição da lente. E o principal, gente, que vocês pediram bastante, que são as emendas prontas, tá? Mas vamos começar pelos nossos perfis novos aqui. Bom, a gente mostrou para vocês ali o perfil de 48 por 40 milímetros, né? Mas a gente também trouxe um modelo que já é relativamente tradicional no mercado em relação à altura, que é o 48 por 20. Ou seja, bom, eu estou colocando no gesso, muito possivelmente eu não vou precisar de local para colocar a fonte. Então aqui eu trago uma versão mais compacta, com a cavidade para a fonte alimentação, para a mola de instalação, perdão, com a cavidade para a mola de instalação, então não tem segredo, né? É só encaixar aqui e instalar.
ela continua tendo essa facilidade que o outro modelo também tinha, e eu trago ela em duas versões, né? Esse perfil vem em dois modelos. O modelo com a lente rente, né? Então ele tem a lente aqui rente ao corpo do perfil, as bordas, e o modelo com a lente recuada. Então os dois modelos a gente vai disponibilizar ainda nessa semana. Então, reforçando, né? 48 mm de largura aqui por 20 de altura. Então é o modelo mais compacto, com uma largura boa, que cabe 2 e até 3 fitas de LED, como a gente comentou antes. Então ele é feito realmente para instalações mais robustas. E, por último, mais ou menos importante, as lentes, que podem ser rentes ou recuadas, fica um pouquinho para dentro do perfil. Tá, e por que utilizar uma lente recuada? Qual que é o objetivo? Olha, e a lente convencional ali? O principal motivo da lente recuada é o anti-ofuscamento, né? Por quê? Quando a gente trabalha com a lente recuada, a gente consegue esconder um pouco melhor a fonte de luz. Então, isso quer dizer que você não vai ficar, se você olhar direto para ela, não, ela vai te incomodar. Qualquer fonte de luz, se você olhar direto para ela, ela incomoda. Mas a lente recuada, ela faz com que eu consiga fechar um pouco mais esse escopo de iluminação, e quando eu estiver passando pelo local, ele não me incomode. Isso é cada vez mais popular. A gente tem visto isso de uma forma cada vez mais constante no mercado. Produtos de iluminação, a gente tem outros produtos que funcionam assim. O pessoal que conhece mais o portfólio da Blumenau, a gente tem, por exemplo, o Spot Iris, que é um spot que tem essa característica de ser um spot anti-ofuscante, porque a lente o LED fica escondidinho lá dentro. E aqui é a mesma coisa. Então a minha fonte de luz, ela fica ali uns 2 mm escondida para dentro, justamente para gerar esse efeito mais, mais confortável na iluminação. Então ele tem essa função principal de anti-ofuscamento, e a própria estética da fonte de luz também ficar um pouco mais escondida também ajuda bastante. Muito bom. Então, conforme a profundidade aí do perfil, a gente também, né, e daí da lente, a gente consegue trazer isso daí. E falando de novidades, não param por aí, né? Isso. O que a gente vai trazer essa semana também aí? Atenção que teremos lançamentos. Isso. Pediram muito pra gente, né? E é entendível o porquê também, né? A gente sabe que é muito difícil fazer corte, principalmente corte em 45 graus em perfil de LED, né? Por quê? Porque você tá lá, imagina um instalador, né? Você, instalador que está vendo esse vídeo, você tá lá... Inclusive, era uma pergunta aqui do G3A ali, né? Nosso parceiro aí, questionou. E o corte 45 graus? Mesmo que você faça o corte em 45 graus, e olha que a gente está falando de pessoas que têm equipamento, que são preparadas para isso, a gente sabe que é chato de fazer, é difícil de fazer. Então a gente está mandando as emendas prontas, no primeiro momento para os modelos, para os nossos best-sellers, né? Mas em breve a gente também deve ampliar para outros modelos. Então a gente vai ter para os modelos de 7 mm, né? Que são esses daqui, então embutir e sobrepor. Para os modelos de 17 por 16, também embutir e 17 por 16, e o 25 por 14, né? Então um que é de sobrepor e o outro que é de embutir. E aí, quais características a gente vai vender, qual tipo de emenda a gente vai fazer, tá? A emenda que a gente chama de teto-teto, né? Que é a emenda que vai no teto e você faz a curva no teto. Né? Ou a emenda de teto e parede também, né? Então, né, vem do teto, vai para a parede. Então a gente já entrega cortado, soldado, com acabamento na lente, né? Vocês conseguem olhar aqui de perto que o acabamento fica perfeito. Baita acabamento, né, Cris? Que vale ressaltar aí, que a gente vê o corte, cuidado, né? Isso, uma das coisas que mais acontece no corte da lente é, como a gente tem um equipamento de corte aqui, a gente consegue evitar isso, que é aquele leve abaulamentozinho, ou às vezes quando vai cortar dá uma rebarbinha, e essa rebarba gera uma pequena fissura que a luz passa por ela, fica aquele... A luz escapa, né? Isso, você consegue ver. Então essa emenda aqui permite que você faça esse acabamento de forma perfeita. Outra vantagem é, hoje nós temos emendas para esses perfis, que são as emendas, que a gente tem emendas em 45 graus para esses perfis, que são aquelas chapas, né, que a gente faz a junção dos perfis ali, faz a emenda dos perfis ali, dentro do perfil. Como isso aqui é soldado, eu vou precisar fazer apenas a emenda reta. Então facilita muito a instalação direta do perfil, porque eu não preciso me preocupar com o alinhamento lateral dele que já está feito. Eu só preciso me preocupar com o alinhamento frontal dele aqui, frente a frente um com o outro. Muito bom. Então esses são os lançamentos que em breve o time de vendas aí vai receber no grupo aí, nosso grupo de marketing, todas as informações. É isso aí. Né?
E é legal comentar que, assim, isso aqui é só o começo. A gente tem mais coisa que vai chegar ainda durante o ano. A família de perfil, eu tenho falado isso já constantemente, que é a nossa família mais importante. A gente tem investido muito nisso. Não à toa, a gente cresceu para 18 modelos, né? Boa parte foi lançada no mês passado, né? Então a gente teve um crescimento bem exponencial no mês passado. Estamos crescendo agora de novo e provavelmente no próximo mês vamos ampliar novamente. Nos próximos meses, perdão, vamos ampliar novamente essa família de produtos. Então tá, Cris. E para quem assistiu essa live aí, a gente tinha uma palavra-chave. Lembra que a gente tinha combinado? Então a palavra-chave aí é luz. Time de representantes aí que estava ansioso esperando a palavra-chave, além das novidades, é claro, né? Com certeza. Então a palavra-chave aí é luz. Envie para o seu analista aí de vendas. Isso, e por favor, além disso, você, lojista, representante, dê feedback sobre os lançamentos. Né? Fale o que você achou, se você gostou, o que você acha que pode ser diferente, se a gente pode trazer mais coisas. O que a Blumenau pode trazer além do que a gente atende de perfis aqui? Tem alguma coisa que falta ainda, alguma coisa a mais que a gente pode trazer? Às vezes alguma informação aí pode nos ajudar também ao longo do tempo para decidir por alguns produtos novos, por que não? Não é mesmo? Então tá, quero agradecer você por mais uma live aí. Conhecimento, né? Informações técnicas aí que ajudam você no dia a dia, né? E aí, Cris, muito obrigada. Eu que agradeço. Como todo mundo já sabe, com a Blumenau Iluminação, se tem luz, tem gente. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.